Um assessor do Trump, o Darren Beattie, pediu ao Alexandre de Moraes para poder visitar o Bolsonaro na prisão, tá? Ele não se sabe o que ele quer conversar com o Bolsonaro, né? Algum recado do Trump certamente terá chegado para o Bolsonaro nessa situação. O que será que vai ser essa conversa? Será que o Alexandre de Moraes vai permitir essa conversa, né? Pelas datas da viagem do cara aqui no Brasil, ele não tem muito tempo livre, e o tempo que ele tem não é exatamente fora do horário que normalmente se recebe visita lá na penitenciária, lá da Papudinha, né? Mas é um caso especial, é o enviado do governo Trump para visitar o ex-presidente brasileiro. O que o Alexandre de Moraes vai responder nesse caso, eu não sei. Por quê? Se ele negar, vai ficar mostrando mais uma vez a sua intransigência, né? Ninguém imagina que o cara, o representante do Trump, vai fazer alguma coisa de errado, vai tentar sequestrar o Bolsonaro, não tem lógica nenhuma isso, né? Mas o Alexandre de Moraes, vocês sabem, não vai gostar disso, porque ele sabe que está sendo perseguido, só que ele está sendo perseguido pelo Lula. A gente sabe que a história toda é o Lula que está correndo atrás do Alexandre de Moraes, né? Vamos entender esse caso aqui, o que pode resultar dessa conversa entre esse enviado do Trump e o Bolsonaro aqui no Brasil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Otaku Marombeiro, pois bem, o Vasco é o Lanterna e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a defesa do Bolsonaro pediu ao STF a visita do assessor do Trump na prisão, tá? O pedido cita a viagem oficial ao Brasil e solicita autorização excepcional para encontro fora dos dias de visita, né? Aqui, ó. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que o ex-presidente receba na prisão a visita de Darren Beattie, que é integrante do governo americano. Ele é um secretário importante lá do governo americano, tá? E estará no Brasil. O Bolsonaro está preso lá na Papudinha por tentativa de golpe. O pessoal da esquerda adora falar isso. Eles falam, não, porque ele está preso, porque ele tentou golpe. E, meu amigo, ninguém leva a sério isso, cara. Todo mundo sabe que ele é perseguido político. Não teve golpe de Estado nenhum. É o mesmo caso da Jeanine Áñez na Bolívia. Vocês, esquerdistas, acusam os outros de violência, mas quem faz violência são vocês, seus idiotas. Quem está perseguindo o Bolsonaro é o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro não fez nada, pô, não teve golpe nenhum, né? Aqui, ó, no pedido encaminhado ao Supremo, os advogados afirmam que Beattie estará em Brasília em agenda oficial e permanecerá na capital por curto período. Segundo a defesa, isso inviabiliza a visita nos dias normalmente permitidos no presídio, que é quarta-feira e aos sábados, tá? Diante disso, os advogados pediram autorização excepcional para que o encontro ocorra no dia 16 de março, no período da tarde, ou no dia 17 de março, pela manhã ou no início da tarde, respeitando-se as regras de segurança da unidade. A defesa também solicitou autorização para que Beattie seja acompanhado de um intérprete durante a visita. No documento, os advogados argumentam que a presença seria necessária porque Bolsonaro não fala inglês fluentemente, né? Popcorn e ice cream, né? A informação do pedido de visita foi antecipada pela agência Reuters e confirmada pela CNN. Então já está confirmado que houve esse pedido. Qual vai ser a resposta do Alexandre de Moraes, a gente ainda não sabe. Como eu falei para vocês, não é uma coisa simples. O Alexandre de Moraes, se pudesse escolher por ele próprio, diria não. Se ele estiver muito pressionado pelo Lula, ele também diria não. Por quê? Porque o Lula pode estar chateado com a questão da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Os Estados Unidos está querendo fazer isso e coisa e tal. Talvez o cara tenha pedido exatamente a opinião do Bolsonaro, né? Essa é outra grande questão nessa história. O que o cara vai conversar com o Bolsonaro? Porque a verdade é que não tem muito o que falar, né? Ou seja, a gente já sabe publicamente da campanha do Bolsonaro e coisa e tal. O que talvez o cara possa esclarecer é justamente os esforços americanos acerca da normalização democrática no Brasil. Tirar o Alexandre de Moraes, o tirano que tem feito essas perseguições políticas absurdas do STF, e talvez alguma outra informação nessa história aí, né? Essa é a grande questão. Tem a ver com o PCC e Comando Vermelho, tem a ver com a situação do Alexandre de Moraes, da liberdade de expressão, tem a ver com o que essa conversa especificamente. Essa é a grande dúvida que fica, né? E, lógico, se o Alexandre de Moraes vai permitir essa conversa ou não. Eu fico na dúvida. De novo, Alexandre de Moraes gostaria de não permitir. O normal seria ele não permitir, mas vai ficar feio para ele, né? Já há acusação muito forte de que o Alexandre de Moraes está agindo de forma autoritária. Uma negação nesse caso fica mais um problema para o governo brasileiro no final das contas, né?
O pessoal da Carta Capital tá chateadíssimo com isso aqui, tá vendo como um golpe. Não que o cara tem encontro com o governo americano, é um golpe, né? O conselheiro de Trump já se referiu ao ministro do STF como o principal arquiteto da censura e da perseguição ao ex-capitão. O cara falou a verdade, né? O que todo mundo sabe que é a verdade, né? Os advogados de Bolsonaro pediram a visita em 16 e 17 de março, segunda e terça-feira, respectivamente. Via de regra, as visitas só acontecem às quartas e aos sábados, mas de acordo com a defesa, a exceção é por conta da agenda internacional do BET, né? E teria também um conselheiro. O conselheiro sênior esteve no primeiro mandato do Trump quando foi redator de discursos da Casa Branca. Já foi acusado de racismo e sexismo. O pessoal da esquerda tem que... Não, porque ele já foi acusado nas redes sociais de sexismo e racismo, né? Homens brancos competentes devem estar no comando se você quiser que as coisas funcionem, não sei o que lá, e coisa e tal, né? Enfim, eu vou te falar um negócio, esse pessoal é uma tristeza isso aí. Mas vamos ver esse negócio. A grande dúvida que fica é isso, né? Será que está sendo planejado alguma coisa? O Lula está apavorado, né? A gente falou num vídeo mais cedo hoje que o Lula está falando de invasão, de ser invadido, não sei o que lá. Eu não acredito que tenha nada disso, tá? Eu acredito que há sim uma pressão brasileira para resolver a questão Alexandre de Moraes. Não duvido nada que o governo Lula esteja agindo exatamente nesse sentido. Os bancos brasileiros sabem que tem que tirar o Alexandre de Moraes de qualquer custo, não tem alternativa, estão fazendo um trabalho muito bem feito aí para queimar o cara e tirar ele do STF. Mas a verdade é que, o que mais além disso? Por que precisaria conversar com o Bolsonaro sobre isso, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o caso aí, qual vai ser a resposta do Alexandre de Moraes e se tiver o encontro, qual vai ser o tema do encontro. O fato é que a gente sabe que o governo Lula está tentando conversar com o Rubio para barrar a classificação de facções como organizações terroristas, né, o PCC e o Comando Vermelho. Mas os Estados Unidos querem classificar o PCC e o Comando Vermelho como ameaças à segurança nacional. É possível que o BET queira conversar com o Bolsonaro exatamente isso. É conveniente esse negócio ou não, né? O Bolsonaro aprova essa classificação ou não aprova? Eu espero que ele aprove, né? Essa ideia de que, mas as tarifas causaram danos e ajudaram o Lula no passado e coisa e tal. Olha, eu digo para vocês o seguinte, se ajudaram alguma coisa, ajudaram por conta de diminuir a inflação aqui no Brasil. Isso ajuda o Lula realmente. Fora isso, não vejo problema nenhum. Podia ter feito as tarifas, podia ter feito a Magnitsky. A Magnitsky é melhor do que as tarifas, tá? Eu nunca gostei de tarifa, não. Tarifa é imposto, imposto é roubo, né? Mas a Magnitsky foi bacana. Agora, pode ser que eles estejam realmente conversando com isso com o Bolsonaro, estão encarando o Bolsonaro como o verdadeiro líder do Brasil, o que ele é, e estão perguntando qual que é a opinião dele. Quer que faça esse negócio, continue com o Comando Vermelho e o PCC como organização terrorista, ou espera alguma coisa por questões eleitorais? É uma possibilidade. Não sabemos o que esse pessoal quer conversar com o Bolsonaro lá na cadeia. Vamos ver qual é o resultado disso daí, né? Por enquanto saiu essa reportagem aqui no Metrópolis dizendo que os Estados Unidos veem o PCC e o Comando Vermelho como ameaças à segurança regional. Mas ainda não houve a classificação formal como organização terrorista, tá? Pode acontecer nos próximos dias, mas não tivemos ainda essa confirmação. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.